mais uma vez a noite, com seus cachos de moça bêbada. As algarobeiras contam histórias do silêncio nos ombros da noite. A lua é uma formosura de égua baia. O couro cercando as veias, acordo para os leites do dia. Minhas sandálias são feitas de aurora, meus pés lépidos correm o mundo. E Mariana Lanelli, a filha do fogo, deu-me de presente a couraça do silêncio, fazedor de estrelas. Com o sol vieram os desejos dos cavalos, capitães do galope de um Ulisses catingueiro. Minha Ilíada é uma odisseia. Está no ar o Alagoas, Arte e Cultura. Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura. O programa de hoje, bem como os das 2 próximas semanas, serão inteiramente dedicados à literatura. É que nós estivemos na 4ª Flimar, evento que acontece todos os anos lá em Marechal Deodoro. Vamos conferir um pouco isso aqui. Para começar, vamos ouvir a entrevista de um grande jornalista e escritor alagoano, que é Luiz Gutenberg. Em seguida, faremos um passeio pela Flimar e terminaremos o programa com a entrevista do prefeito Cristiano Mateus. Temos um orgulho danado, Luiz, quando vê Luiz isso, Luiz aqui, a gente fica todo ancho, como diz a história, né? Como dizia a minha avó, assim, a gente fica todo ancho, né? Se reconhecendo que a gente pode brilhar um dia, pode ser um Luiz Gutenberg, como diz a história. Prazer danado estar com você aqui, né? Para a gente conversar um pouco do teu trabalho, do que você vem fazendo, né? E um pouco do que você já fez também, né? E eu começo aqui um pouco traçando essa história que você viveu aqui até que período, quanto tempo, como foi a tua vida em Maceió e quando você picou a mula, como a gente diz, né? Eu vivi em Maceió, eu nasci em Maceió, na rua Gerson Dantas, aquele finalzinho da Rua da Alegria ali, perto do quartel da polícia. Eu fui o primeiro menino que nasceu naquela rua ali. Nasci, fiquei ali, morei longo tempo ali, depois mudei para a Rua da Boa Vista e fiquei em Maceió até os 18 anos. 18 anos eu fiz o serviço militar, fiz o NPOR e fui para o Rio. Fui para o Rio, onde comecei a minha vida jornalista e não parei mais. Mas em 1961, eu era católico, assim, atuante em Juque, e havia um problema do testemunho em Cristo. A igreja começava a ter preocupações políticas. E a Ação Católica era uma organização muito forte, muito comprometida e comprometedora, né? E precisava do testemunho em Cristo aqui. E eu tinha influência junto do Luiz Cavalcante, que eu ajudei na campanha dele, eu lá no Rio, e ele era um outsider, né? Ele ganhou a eleição perdendo em Maceió e perdendo no interior. Ele ganhou a eleição porque foi o segundo em Maceió e o segundo no interior. Então os outros candidatos, o Silvestre ganhou em Maceió, perdeu no interior. E o Abraão Moura perdeu, ganhou no interior e perdeu em Maceió, chegou em terceiro. Ele foi segundo dos dois lados e ganhou a eleição. Juntou, ganhou. Era uma coisa, um bambo, né? E eu tinha contribuído para a campanha dele. Por exemplo. A foto de campanha dele foi presente dos meus colegas fotógrafos do Jornal do Brasil. Aqueles cobrões do Jornal do Brasil, de graça fizeram a foto dele. Olha. Era a foto dele com a mão levantada, assim, muito bonita. E uma série de coisas que eu, muito dado lá no jornal, as pessoas ajudaram e tal. E eu fiz todo dia tinha uma coluna dele, parece que saía na Gazeta, quer dizer, uma mensagem dele, era o Diário do Major e tal. Então eu escrevia no Rio, mandava para ele e tal. E ele ficou muito grato, fizemos uma boa camaradagem.
Quando ele foi eleito, me convidou para ser chefe da Casa Civil. E eu não queria vir, porque eu era menino, já era um repórter já com a vida profissional organizada e passei e tinha que deixar isso para vir para cá, né? Foi uma loucura, foi um erro fundamental, porque eu não tenho vocação para política, fui um fracasso da política aqui e tal, e quase perdi o meu embalo, né? Porque a minha geração toda subiu e eu fiquei atrasado, né? Deu um passo atrás, como diz a história. Foi uma coisa fantástica, eu consegui me pegar o caminho de novo, depois, né? Porque estava fundada a Veja, quando eu voltei para São Paulo, eu fui convidado para fazer a Veja, e aí entrei na Veja e aí engatei, né? Fui editor assistente, aí já entrei por cima, porque estava sendo fundada a Veja e tal, eu já entrei onde estavam os meus colegas, que eu teria perdido se tivesse voltado para o Rio e tal. Mas eu tenho aí eu voltei, saí de Maceió com 18 e voltei a sair de Maceió com 30 anos. Eu voltei para Maceió com 24, 23 e depois fiquei 5 anos em Maceió e voltei já com 29 para São Paulo, agora para São Paulo. E não voltei mais para lá. Voltou já para a Veja. É. E aí engatei, porque eu fui ser, lá em 69, eu fui para lá, para Brasília, repórter político e tal, e aí fiquei chefiando a sucursal, e de lá acabou a minha vida, a minha vida se organizou completamente lá, e eu não voltei mais para Alagoas, não tenho mais nenhum vínculo com Alagoas, a não ser meu irmão e a minha reconhecida paixão por essa terra. Ah, sim. Agora, você fala isso, você foi como jornalista, né? E você é um jornalista. Mas quando é que você se coloca para as letras, para escrever, vem do jornalista, isso é natural? Não, o negócio é o seguinte. Porque uma vez eu vi o Bandeira falar sobre o Guimarães Rosa. Ele dizia assim, uma coisa até que eu sou jornalista também, até me senti meio chateado, assim, porque o Bandeira disse, não, porque o Guimarães Rosa, certa vez, foi convidado a escrever em jornal. Aí o Bandeira dizia que o Rosa não dava para isso, que o Rosa escreve na pedra e jornalista escreve na areia. Né? É uma imagem... É verdade, muito correto. Muito correto. Então... Que foi objeto de um comentário meu ontem aqui. A diferença entre jornalismo e literatura. Entre o escritor e o jornalista. Que é uma coisa que eu verifico, só é percebido por quem a pratica. Porque o jornalismo é comunicação direta, é uma técnica que você sacrifica toda a sua capacidade de invenção ou utiliza a sua capacidade de invenção no outro sentido. No sentido de viabilizar a leitura dos fatos correntes. Enquanto que a literatura é o contrário. Literatura é a invenção do mundo através de possíveis realidades, ou não, né? Então você pode usar a realidade e produzir histórias fantásticas ou pode não fazer isso. E o romance é isso, quer dizer, os nossos, por exemplo, eu sou apaixonado pelo Graciliano e por Angústia, exatamente. E Angústia é uma realidade transformada em literatura. Quer dizer, nada do que aconteceu em Angústia é o que aconteceu. Mas tudo o que aconteceu em Angústia explica o que acontece. Explica os personagens. Quer dizer, todos nós, eu tenho um ensaio, né, que é Luiz da Silva Somos Nós, em que eu digo que nós somos todos Luiz da Silva. O personagem nos transmite. Não que o Luiz da Silva tenha vivido a minha experiência, mas talvez sim. Né? É uma coisa que não fica nem clara, assim... Quando eu leio Angústia, eu tenho a sensação que terá ele enforcado mesmo, terá ele matado. Olha, não, ele não matou, mas ele fez... Eu fiz o roteiro, pessoalmente. Eu fui... Porque o livro é tão perfeito, eu acho, embora seja outra coisa, né? Outra técnica, ideologicamente o contrário, ele é proustiano. Porque é o seguinte, o Proust, tudo no Proust é possível repetir. Né? Por exemplo, uma receita da Madeleine, é possível repetir a receita da Madeleine. Uma visão, eu estava na casa, na sala da minha tia,
e via as torres da igreja de Cobré, que não é Cobré, porque Cobré não existe, mas eram as torres de uma igreja que é a igreja em que ele situou a casa. Então é perfeito você ver. Da janela, você vai lá e vê a casa. Então, essa perfeição do estudo que é jornalístico, o Júlio Graciano fez. Eu fiz o roteiro, eu fiz o local, consegui lendo. O caminho, né? Fazer o caminho. Porque é o seguinte, ele matou o Julião Tavares quando o trem, a linha do trem atravessa o Mutange. É verdade. A linha do trem vem lá por cima, não é isso? Isso. Foi Bebedouro. E quando chega no Mutange, ele atravessa a linha. Não sei se hoje ainda é assim. Ainda é assim. Ainda ele atravessa, assim. Ainda é assim. Atravessa a rua. Isso. É isso? Exatamente. Então, logo depois que atravessa a rua, é onde o João Tavares é assassinado. Ele mata a corda. Então ali, exatamente. Eu fui fazer isso e fiz perfeitamente. Isso foi aqui e foi realmente porque a partir dali eu continuei a fazer o TE até a entrada da rua, a rua do Macena, atravessa a antiga estação de Companhia Força e Luz, isso. Né? Atravessa aquilo tudo e vai dar na rua do Macena, da entrada para a rua do Macena. É verdade. E é perfeito, é absolutamente perfeito. E que ele tem lá no livro, ele tem uma referência a um bueiro. Existe bueiro. Existia hoje. Incrível. Hoje aquilo está pavimentado, né? Mas no meu tempo não tinha ainda. Existia o bueiro. Quer dizer, ele na verdade, ele repetiu a experiência. Agora, só um cretino como eu que ia repetir o negócio. Mas é a leitura. Você não precisa repetir. Aquilo é aquilo. Aquilo é perfeito. Outra coisa, mas a técnica da morte, da asfixia, é a mais sofisticada ele possível. Retirei a corda do bolso e em alguns saltos silenciosos, como os das onças de José Bahia, estava perto de Julião Tavares. Tudo isso é incrível, mas aconteceu assim como... É uma coisa assim, preciso. E ele, por exemplo, a corda enlaçou o pescoço do homem. As técnicas de enforcamento, né? As técnicas de enforcamento que eram ensinadas, por exemplo, no manual que eu tenho, eram ensinados na Legião Estrangeira. É a didática mais recente dessas técnicas. Porque o cara tinha os comandos, na Segunda Guerra Mundial, os comandos tinham que executar trabalhos fantásticos. Né? O James Bond vai repetir isso. Tem uma cena no James Bond que é exatamente o enforcamento disso. O sujeito tinha que fazer. Agora, só que, para você conseguir a asfixia, quer dizer, você conseguir fazer aquilo, você precisa manter a pressão da frente para trás. Você não pode, se você afrouxar, o sujeito sai. Então você não consegue, porque a asfixia tem 3 momentos. Um momento em que você aplica a pressão, um momento em que você, em que a pressão diminui as suas forças, que você perde a capacidade de reagir, e a terceira que é a morte, que é manter aquela coisa. Ele recusa isso lá. Ou seja, aquilo é verossímil. Se você quiser idiotamente tentar a experiência, vai fazer. Mas ele não dispensa você desse trabalho. Porque ele é tão correto, tão perfeito, e ele, como era econômico, ele escrevia aquilo muitas vezes, com muito cuidado, ele consegue que você... Então, a técnica do enforcamento é absolutamente perfeita. E sem... Ele podia dizer, isso de acordo com a física e tal, não, porra nenhuma. Ele vai lá e diz... Acabou. Escreve aquilo com a suavidade e tal. Né? E vai embora. Depois diz o sentimento dele, né? Coloca o sentimento ali. E ele era de tal forma terrível, era uma pessoa tão cerebral, ele tinha aquela introspecção dele era tão verdadeira que ele faz uma coisa diabólica. Quando acaba a angústia, começa a memória do cárcere. Então ele está esperando, como assassino, que chegue a polícia para prendê-lo pela morte de João Tavares. Chega a polícia, ele está sentado, tal qual ele escreve em Rebelde do Cárcere, ele está sentado e chega a polícia política para levá-lo. Perfeito.
é uma coisa, é uma pessoa, eu acho, eu tenho provas hoje, por pessoas, por testemunhos e tal, de que ele era uma pessoa doce, generosa, né? Mas que ficou como sendo um ferrabrás, um moralista, tal, nada disso, entendeu? Ele, na verdade, era essa pessoa piedosa, generosa, entendeu? Mas que exatamente vivia essa realidade, com a grande coragem, agora ele tinha uma grande coragem moral. Né? Ele, por exemplo, demitiu-se da imprensa oficial porque ele pediu um aumento para um contador, e que o contador era essencial para conduzir honestamente a empresa, né? Fazer cálculo de custo e tal. Então tinha Erausto Campelo, é um personagem que existiu, era meu vizinho, da Rua da Boa Vista. Esse cara viveu, soube para a minha vida inteira, eu nunca imaginei que ele era um personagem brasileiro. Então ele pediu um aumento para o cara precisava, era essencial, então o cara ia para outro emprego, aí o cara não deram. Ele pediu demissão, não dão não. Então como é que eu vou ser executivo da empresa oficial se eu não tenho um instrumento para governar? E ele demitiu-se. O negócio, o sujeito moralista botava a boca no trombone, cagou e andou. Não querem? Boa merda, pronto, vai embora. E o que ele escreve, tem algumas crônicas que são fantásticas e de uma coragem, por exemplo. Tem uma que eu acho engraçadíssima, que eu coloco num texto que a gente está fazendo aí, que ele fala, há uma brecha na Constituição brasileira, que só vai ser resolvida quando a gente colocar lá a figura do chefe político, que é a única coisa que manda nesse país. Aí começa e cita, diz, ali tem um deputado que é um poço de manha, papageador, quando parola com a lei eleitorado, mas mudo na Câmara, gênero peru. Né? Do humor, e sobretudo humor. Né? A presença do humor. É engraçado que ontem, eu vendo comentários aí sobre esse negócio do humor dele e tal, eu não consigo rir com o Graciliano. Porque ele é de tal forma consequente, ele é de tal forma sério, no sentido lato, que dispensa, porque o humor é uma coisa que o cara faz por natureza. Né? Eu citei hoje o Bernardo Show, que eu gosto muito, que é o padrão de humor. Tudo é sacanagem. Ele está ali para rir da maior tragédia. Joana d'Arc, vou rir. Entendeu? Guerra, vou rir. O que vier, ele traça. Né? O Graciliano não. O Graciliano... Na realidade é o espírito crítico dele. Ele procura uma atitude consequente, denuncista, entendeu? Denuncista. É verdade. Ele é um sujeito, é um homem mais perto do homem de Estado. Entendeu? É verdade. Mas bom, a gente está aqui falando do Graciliano, como o Graciliano pega a gente, né? Nós alagoanos. Eu sou um apaixonado também pelo Graciliano. Não, tem que... E está aqui você, rapaz, eu querendo falar da sua obra e você falando de Graciliano. Quero falar de você, rapaz. A minha obra não tem importância. Mas olha, isso é um traço. É isso que eu digo, todos nós somos gracilianos aqui. É um traço do Graciliano, é esse, né? Quando ele dizia, essa porcaria não vale nada, né? Tá aí a gente reproduzindo mas isso. O negócio é o seguinte, esse culto ao Graciliano é que é importante. Então, eu acho que a minha literatura, que é uma pequena contribuição, né, que eu faço com muita paixão, e eu não fiz como devera, ou seja, eu me descuidei na minha juventude, no tempo ótimo de fazer literatura. Hoje eu tenho dificuldade, eu estou meio enferrujado, entendeu? Mas eu gostaria de ter desenvolvido, e talvez pudesse ser um personagem e um autor considerável. Mas eu me descuidei, estou com 76 anos, continuo escrevendo e tal, mas já não tenho... Olha, minha gente, eu vou interromper ele, porque isso é um absurdo. Ser um autor considerável, este homem é um autor considerável. Muito obrigado. Deixe de gracilianismo, como diz aí. Muito obrigado. Né? Quem lê o Anjo Americano, quem lê a sua obra de teatro, sabe disso. Nós aqui, alagoanos, temos o maior orgulho. Não desfaça o nosso mito. Nós temos alguns. Temos mitos. Cultuamos Graciliano e cultuamos também Luiz Gutenberg. Lê do Ivo, cultuamos o Lê do Ivo e cultuamos também você. Para nós aqui, a gente tem o maior orgulho disso. Muito feliz com isso, porque inclusive não é próprio dos alagoanos cultuar os seus personagens. Mas eu gosto muito disso, me sinto muito feliz, entendeu? Adoro quando me dizem que o Anjo Americano é uma boa visão
um bom caminho, um bom roteiro para viver Alagoas, para sentir o gosto de Alagoas. E eu gosto muito disso. Eu recolho os elogios, eu recolho mais do que os elogios. Recolho esse reconhecimento ao meu trabalho. E gostaria de fazer muito mais, entendeu? Mas acabei de produzir um depoimento sobre o Cacá Diegues, em que eu dou indicações da filmografia dele para se encontrar Alagoas. Quer dizer, um sujeito que faz, você sabe, cinema é uma coisa monstruosa. Produção custa caríssimo. O público de Alagoas é 0,000000000 do público que o cinema precisa ter. Então, a mensagem dele não é para as Alagoas. Mas ele consegue botar Alagoas lá. E botar muito bem. Outra coisa mais, botar pior do que tudo isso. Colocar Alagoas de uma forma crítica. É verdade. É uma coisa terrível. Alagoas de uma forma crítica. Ele consegue colocar lá. Então, mas o reconhecimento de Alagoas por isso é zero. É verdade. É verdade. Talvez seja isso, assim, a diáspora dos nossos intelectuais. Muitos foram, então, as pessoas, alguns não voltaram. Para quem está aqui, por exemplo, esse trabalho que está fazendo de divulgação dos autores, esse teatro que está fazendo do Graciliano, as cartas com Dona Luísa, você pode transformar. Você está primeiro fazendo um tributo à memória dele, que é importante. Segundo, você está dando pano para as mangas, ou seja, fazendo com que os alagoanos se encontrem na obra dele, que é uma obra universal. Claro. Angústia é como a peste do Camus, como qualquer grande romance, né? Do mundo, é o romance do mundo. Mas você mostrando ao cara de Alagoas que Maceió está ali, que nós estamos ali, que esse personagem tem a minha psicologia, tem as minhas tendências, os meus cacuetes, você transforma, você faz com que uma comunidade se descubra, se encontre, etc. Essa é a ideia. Essa aí. Muito bem, meus parabéns. Bom, mas você disse algumas coisas ali, eu estava atento à palestra do Cacá, que você estava dando sobre o Cacá. Essa coisa dos alagoanos que vão e que não voltam, e que ficam com saudade, coisas. Por exemplo, dizem que a doutora Nise pedia muito carapeba a todo mundo que vinha de Alagoas, que eles ficam tristes, assim, eles vivem um problema sério. Eles não, nós, nós, né? Mas você vem muito aqui, você vem muito. Para carapeba, por exemplo, é uma referência fantástica. Não existe peixe. Existe um peixe parecido, peixe pedra, no Maranhão, que é parecido com a carapeba. Mas não é a carapeba. Mas, de qualquer forma, é parecido. E os maranhenses também têm isso. Eles se voltam, porque tem peixes, o Maranhão tem peixe, o Maranhão é um açude, não é isso? Tem peixes maravilhosos, um oceano piscoso. Mas esses peixes pequenos, esses peixes que têm uma graça, né? Eu acho que se banham na lagoa e no mar ao mesmo tempo, saem dali para aqui. Né? Eu acho que como os alemães têm um culto do linguado, eu digo que a carapeba é o linguado nosso. E como os alemães têm nostalgia do linguado, nós temos nostalgia da carapeba. Mas nós temos nostalgia das pequenas coisas que, por exemplo, eu falei dos enterros. Os enterros. O enterro em Alagoas, eu não sei hoje que está tudo desnaturado, mas o enterro da minha geração, os enterros eram um acontecimento, era uma referência de vida, de informação e tal. Né? E a realidade, as coisas, você lá não tem isso. Né? Não tem isso. Então, o dia a dia, comportamento, as refeições, né? Eu aprendi a jantar no Rio, que aqui nós tomamos café. É verdade. É isso? É verdade. Aprendi a jantar, não existia jantar. Não. Jantar é um negócio, né? Um banquete, né? É verdade. Mas jantar não existia. Você aprende. Cafezinho com inhame, macaxeira, um cuscuz, né? É uma coisa assim. Então era um negócio de café. É verdade. Então você vai, e tem certas coisas que eram comidas do almoço, quer dizer,
comida da refeição característica. Se você acha, então, que vocês padecem disso, é uma coisa... Não. Por exemplo, o Graciliano, você acha que sofria com isso também? Sofria demais. isso. Né? Porque o negócio é uma violência. Você retirar um hábito, que é um hábito que você adquire. Você não assume, você adquire. Então, você retirar um hábito é uma coisa muito importante, porque tem a ver com a sua cabeça. Tudo, né? E sobre todos os aspectos. Né? O clima muda. Ora, nós temos aqui somente chuva e sol. De repente, chuva e sol a si mesmo, com variações rápidas. É verdade. Né? Choveu de manhã, de tarde está. Ou então, 2 dias, 3 dias, choveu 3 dias. Puta merda. É verdade. Então, aqui não, você vai chegar lá e encontra verão, inverno, outono, tal. Né? Então você vai. Então agora isso só conta quando você vai morar na Europa. O cara na Provence, por exemplo, que o cara fica rigoroso no inverno e o cara fica esperando chegar. Eu vi o início da primavera na Provence, que é uma coisa formidável. As pessoas desabrocham. As portas mudam, porque tem umas coberturas para a porta, que o cara embute aquilo, porque chegou a primavera. Né? E se muda, vai correndo atrás do sol. Então nós não. Então de repente você entrar nessa, mesmo você transferindo para o Rio, onde você fala a mesma língua e tal, é outro mundo. Né? Outros modos. Eu acho que até sexualmente. A maneira de trabalhar a vida é outra vida. Totalmente. Eu estava conversando com um historiador nosso, companheiro nosso aqui, que é o Geraldo Magela, e ele conversava sobre essa coisa, muita coisa que se imputa ao Graciliano que ele não teria dito. Por exemplo, essa coisa de que Alagoas era um golfo. Não, mas o Magela disse que isso foi um jornalista, segundo Magela, o jornalista que o estava entrevistando de Aracaju, e colocou isso, disse que tal se a nossa Aracaju e a nossa Alagoas... Aí ele concordou, não, foi ele que disse. Ele disse mesmo. Foi o Joel Silveira que disse. O seu Joel está vendo aqui no mapa que toda estação no mundo tem golfo. Golfo do México, Golfo de Pequim, Golfo não sei o que, todos os golfos. E nós não temos no Brasil. Podemos cortar isso aqui e fazer um golfo. Tá vendo, Magela? Olha, depois briga depois ali. Isso é documental, tem testemunhos e tal. Foi dito na livraria Zé Olímpio, na Rua do Ouvidor. Todas as pessoas têm testemunhos. É um fato inconteste isso. Agora eu lendo também... Agora ele fala, como eu disse, ele tinha caráter. Quer dizer, um sujeito que passou porque ele foi expulso, né? Não tinha que sair, não tinha que fazer foi graça. Banido. Não tinha que fazer graça. De jeito Alagoas, inclusive, devia a ele, na minha opinião, uma coisa como querem fazer com esse negócio com esse negócio das vítimas da ditadura. Devia fazer um reconhecimento público, um ato oficial, um ato legislativo, um repatriamento, uma lei dizendo que o Estado de Alagoas se penitencia, se justifica e foi uma sacanagem, entendeu? E não precisa integrar, pagar nada da família, nada. Tem que reconhecer isso. Tem que dizer que ele foi... Em que circunstâncias? Também tem isso. Porque ninguém quer assumir. O governo Alban Loureiro reconheceu que foi fraco de caráter quando aceitou a imposição do general Newton Cavalcante que passava por aqui. E que foi uma intriga que fizeram, porque o Newton Cavalcante era de Palmeirozinho também. Entendeu? Então tem que... Essas coisas tem que não podem ser omitidas. Não podem ser omitidas. E o Graciliano tinha razão de ter com o Alagoas. A coisa eu acho que não era um ódio, não era uma vingança. Não. Era uma coisa. E a vingança não era contra o Estado, era contra porque aqui as oligarquias, os caras que chegaram No filme do Cacá Diegues, Joana, foi filmado na casa do Benon Maia Gomes, da viúva dele, Dona Helena. O Benon Maia Gomes é personagem da Memória do Cárcere. Encontrou, amigo dele aqui de Maceió, encontrou com ele no trem e negou o cumprimento. Porque ele estava preso. Compreende? Isso é típico do alagoano. É verdade. Isso é típico do alagoano, da covardia do alagoano. Porque esses são os heróis. Puta, o Maia Gomes, porra, botava para quebrar. Mas a covardia moral diante disso, um companheiro de bares e tal. O meu nome é Gomes, era intelectual, um bacharel e tal. É verdade. Então, na hora de você beber água, o cara nega conhecimento. Entendeu?
Arrega, como diz, arregou, né? E ele tinha razão, ele tinha tudo isso. Ele notou isso porque contou na memória do cara. Agora, quando você vê as cartas dele, em vários momentos das cartas a Heloísa, não as cartas de amor, mas outras cartas, ele diz ali ter saudade de Alagoas. Sim. Né? Ter saudade de Alagoas. Vários ele se refere ter saudade de Alagoas. É evidente, é verdade. Mas com grande senso crítico. Claro. Você sabe, quando o Partido Comunista determinou que ele fosse candidato a deputado aqui, ele foi candidato a deputado federal em 45. E ele tinha que fazer uma campanha, fazer qualquer coisa. E fez, de uma maneira bastante cínica. Ele cumpriu todas as obrigações, fez umas cartas, tal, tudo certinho para ganhar o voto e ser. Para ter voto e vir. Ser eleito. Mas não foi eleito, teve 30 votos, 40 votos. Mas ele fez certinho. Tudo que devia fazer, ele fez. Mas fez sabendo que não tinha consequência. Entendeu? E aí, nesse caso, ele pediu os votos dos alagoanos para ele, porque ele sabia que... E essa coisa do banimento do Graciliano, ele perdurou até depois dele morrer. Com a obra dele aqui, muito difícil aceitar. Foi muito cruel. Ele foi muito cruel também. Ele era de uma crueldade. Você disse que ele era engraçado, mas ele era cruel também. Veja bem, as memórias do cárcere, existia um homem em Maceió chamado Sebastião da Hora. Sogro do Marcelo Guimarães Barros, que foi presidente da Terasa. Isso. Nosso querido Marcelo. O pai da Flávia Moura era Sebastião da Hora, era um médico, cardiologista, além de ser um homem bonito, um jeito enorme, alto, bem vestido para burro, culto, pacas, um grande cardiologista, um grande médico. Era o primeiro cardiologista nomeado de Maceió. Então, ele foi do Partido Comunista. Ele era o quadro do Partido Comunista, que o Partido Comunista, por exemplo, Manifesto de Estocolmo, Apelo de Estocolmo, Beber na Cidade era o Sebastião da Hora. Porra, era um homem da cidade, né? Era não era um comunista de fazer botar bomba na rua. Era o quadro intelectual, né? Aí ele vai e é preso em 35 com o Graciliano. E vai para a Bahia no navio do Graciliano. E ele tinha preso um criado de quarto, um valet de chambra, um sujeito que o acompanhava para fazer cuidar da roupa e tal. Entendeu? E o Graciliano conta isso. O Sebastião da Hora morreu de desgosto. Nossa. O Major Mata, o Coronel Mata, né, que também foi preso de sacanagem, não era comunista, coisa nenhuma, mas foi preso e humilhado e tal, por uma briga, porque ele estava brigando com o Luiz Silveira, que era dono da Gazeta da Alagoas. Então ele foi preso, ele tinha uma caixinha lá, ele estava prevenido de ser preso, negócio de militar, ele tinha uma caixinha de pequenos socorros com tesourinha, com mercúrio cromo, essas coisas. E ele ridiculariza o cara, quer dizer, acaba. Naquele tempo que o homem em Maceió não usava talco, né? É verdade, é verdade. Então, não fazia a higiene masculina. Então, o cara tinha tudo certinho. Ridículo. Esse Major Mata, que era um cara que não tinha relevância, né? Era uma pessoa importante, foi quem fundou a Cidade dos Menores e tal. Então, esse camarada, esse Major Mata, foi humilhado para burro, porque os intelectuais da cidade toda, que eram poucos, mas que compravam os livros, ficavam gozando ele. Então, ele foi muito cruel. Ele com o Benon Maia Gomes, esse cara que não é cumprimento para ele, eu estou citando de coisa, mas ele foi muito cruel. Ele não deixou pedra sobre pedra. O Osmar Loureiro, o governador que o demitiu por covardia, ele era o melhor auxiliar do Loureiro. O Loureiro entrega ele para ficar livre. Manda o Rubem Loureiro, e filho dele, pedir a ele, por favor, para ele demitir. Isso não demita. Quer dizer, isso tudo, o doutor Osmar era uma glória lagoana, né? Era presidente do Sindicato do Açúcar e tal. E ele, entendeu? Porque não, como ele era comunista, aquele negócio todo, isso ficou desqualificado. Mas era verdade. Ele foi muito cruel. Ele deixou recibo por todo mundo. Quem precisava de recibo, ele
Venha. Lapada. Eu ensino. Lapada. Fez muito bem. Mas, Luiz, a gente já está findando a nossa entrevista aqui e novamente a gente se agarrou com o Graciliano Ramos. É um danado, ele vai e volta, ele está com a gente, sempre está com a gente. E agora eu quero perguntar ao Luiz, o que é que você, daqui para frente, que vai mais nas letras, vai escrever, está pensando em escrever alguma coisa? Olha, eu estou fazendo uma história do Jornal do Brasil. É um livro importante, A Invenção do Jornal do Brasil, que em 1957 o velho Jornal do Brasil foi restaurado e foi um dos melhores jornais, 10 melhores jornais do mundo até hoje. Um livro, a respeito do Jornal do Brasil, foi uma coisa fantástica. E eu estou escrevendo como foi a história, como se inventou o Jornal do Brasil, com informações importantes, tal, com grandes ideias sobre o mundo que o Jornal do Brasil desvendou. Então é o meu trabalho atual. E eu tenho na gaveta um bocado de coisas. Né? Teatro, alguma coisa de teatro? Eu como ator já estou aqui, ó, querendo teatro. Eu tenho teatro, tenho romance também e tal, tenho histórias, tenho um ciclo dos Góes Monteiros, por exemplo, que é uma pequena novela, que começa com o tiroteio do Hotel Boa Vista, do Hotel Bela Vista, quando os irmãos Góes Monteiros se atiram entre si, né? E o Silvestre atira no Edgar, que fica aleijado. Né? O Silvestre sempre foi bom de pontaria, né? E depois, no tempo, ele manda o Sargento Miguel atirar na bunda do Ismael de Góes Monteiros. Nossa. Manda na bunda, atira na bunda do irmão dele. E o cara vai e atira na bunda. Eu assisti aqui na ferroviária, chegar o Ismael de Góes Monteiro, saltar do trem, com a calça marcada na bunda, com o traço do negócio. Já pensou? Ele exibiu. E o Luciano Carneiro do Cruzeiro fotografou. Que coisa. Então, essa história dá uma boa peça de teatro. Nossa, vamos lá. E eu tenho uma opção de coisas trabalhadas, mas eu começo, não continuo. Vai por ali remando. A minha gaveta de histórias e de coisas frustradas é muito grande. Mas vai saindo, aos poucos vai saindo. Se eu conseguir viver mais um pouco, vai viver. Continuar vivendo com essa alegria que eu tenho de ver, que é a melhor coisa que eu tenho. É a melhor coisa, né? É verdade. Eu digo que eu não tenho caráter, eu sou um cara, um sujeito que envelheço muito feliz, tal, né? Vibrando a vida. É sempre um bom papo. Muito obrigado, Luiz, por você ter dado a honra para a gente aqui no Alagoas Arte e Cultura e conversar um pouco com a gente aqui, prosear um pouco, falar um pouco. Viu? Muito obrigado e volte sempre. Tá bom. E a gente está aqui pronto para lhe dar um abraço. E viva Alagoas. E viva Alagoas, viva Graciliano também. Viva Alagoas. E vamos aqui, ó, vamos seguir isso que o... Viva o CRB. Eu sou serregatiano também. Viva o CRB que está bem. O encarnado. Vive a brilhar. Cordão encarnado. Nós vamos coroar. Pronto, 2 pessoas no cordão encarnado aqui, né? Nós vamos coroar. Muito bem, muito bem, muito bem. Até mais, a gente vai ficando por aqui com essa entrevista, vai sair, dar uma visitadinha aí na filmada, depois a gente volta trazendo mais um escritor, mais uma pessoa para a gente conversar aqui, tá bom?